quando nós pensamos em aspectos éticos da teleconsulta, nós podemos pensar que são muitos aspectos éticos diferentes daqueles que nós habitualmente prestamos atenção. Mas é importante ressaltar que a prática da teleconsulta em nutrição, ela exige o respeito aos padrões de consulta da profissão, os mesmos exigidos durante a modalidade presencial. Acho esse parágrafo tão importante que nós poderíamos parar por aqui e ficar tecendo comentários que pudessem garantir a qualidade da consulta online ter a qualidade da consulta presencial. Então, a modalidade presencial, até então utilizada, precisa ter uma qualidade que não seja superior à modalidade da teleconsulta. Esse é o grande desafio. E por que é um desafio? É um desafio por vários motivos, que nós vamos ver mais adiante. Nós podemos falar de sigilo de informação, podemos falar de obtenção de dados e vários outros pontos. Então, por exemplo, na teleconsulta, é importante que o nutricionista, ele informe ao seu paciente, ao seu cliente, enfim, ao usuário daquela sessão, as limitações, os riscos da sua realização. Puxa, doutora Fabiana, mas há risco? Não é um risco iminente de vida nesse momento, não é a vida que está em risco propriamente dita, não pontualmente, de forma aguda, mas nós precisamos deixar claro para o nosso paciente, para o nosso cliente, quais são as limitações quanto à obtenção de informações. Não estou dizendo que esta limitação pode comprometer a consulta, mas que nós devemos deixar claro, por exemplo, que uma medida autorreferida não conta com a eficiência, por exemplo, a eficácia ou a performance de um nutricionista, de um profissional obtendo as medidas, por exemplo. É diferente eu ter um nutricionista fazendo avaliação nutricional, e é diferente eu ter uma informação de um dado autorreferido, muito embora esteja sendo muito frequente em vários tipos de estudos, e tem sido uma das opções que se tem no caso da teleconsulta. Então, o nutricionista deve informar o paciente as possibilidades que ele tem de atendimento, se houver limitações e riscos, que ele informe o paciente, né, que admita essa fragilidade da informação, né, e que comente sobre essa excepcionalidade por conta das condições de distanciamento social impostas. Neste caso, especificamente, eu até diria que não é um distanciamento social imposto, mas um distanciamento espacial. E esse distanciamento espacial faz com que o nutricionista não tenha condições de obter as medidas antropométricas no mesmo ambiente do paciente. Então, é uma questão a ser considerada. E é uma questão ética e é uma questão prática, né? Porque quem faz atendimento sabe como é importante a anamnese bem feita e a obtenção dos dados antropométricos, assim como outros dados bioquímicos e assim por diante. Outra questão que eu acho importante chamar atenção para o teleatendimento, que deveria ser também uma preocupação no atendimento presencial, mas que vale a lembrança, é o prontuário do paciente. Então, muito embora você esteja num ambiente espacial diferente do seu paciente, nós não estamos no mesmo locus, o prontuário do paciente continua sendo uma preocupação no sentido de algo que merece atenção. Então, os nutricionistas devem manter registro do prontuário, seja ele físico ou eletrônico, das teleconsultas realizadas, e chama atenção para atender, então, os protocolos clínicos estabelecidos e as resoluções 594 e 600, que podem ser muito úteis em sua leitura e esclarecimento. Mas com a informação que eu acho que vale a pena chamar atenção, e muitos colegas talvez não se lembrem, que o prontuário do paciente, ele pode ser guardado, pode ser um prontuário físico de papel, ele pode ser um prontuário eletrônico, mas o prazo mínimo para guardar esse prontuário é de 20 anos. Então, se eu tiver um prontuário físico de papel, eu tenho um prazo mínimo de 20 anos, após o último registro que foi feito, e, obviamente, que não foram arquivados eletronicamente. Se eles foram arquivados na forma
eletrônica, eu tenho a guarda permanente deles. Mas, neste caso, eu posso eliminar 20 anos após o último registro, mantendo o meio de armazenamento atualizado, né, de acordo com as novas tecnologias que surgem, claro. Né? Vejamos, eu sou uma nutricionista mais experiente e cheguei a utilizar disquetes, por exemplo, algo inimaginável hoje, onde nós podemos ter na nuvem, por exemplo, a informação, mas que deve estar sob a nossa guarda e nossa responsabilidade por no mínimo 20 anos. Lembrando que o prontuário é do paciente, sempre que ele solicitar, precisar e quiser informações, nós estamos à disposição para passar essas informações, informar o paciente sobre as informações que dizem respeito à sua pessoa. Então, nesse sentido, em que nós estamos falando aqui da teleconsulta, no momento da avaliação do estado nutricional, como eu chamava a atenção anteriormente, nós temos que prestar muita atenção aos dados autorreferidos, não é? Porque muitas vezes esse paciente, esse cliente, não faz ideia da importância da obtenção dessa informação. Então, obviamente, que é dever do nutricionista, né, orientar, instruir ou o paciente ou o responsável legal para que ele faça a correta medida, a correta mensuração tanto de peso corporal, quanto de estatura, perímetros, enfim, daquelas medidas que julgar necessário. Posso pedir fotos? É facultativo, né? Eu posso pedir imagem, mas que característica de imagem? Uma imagem de paciente de frente, de costas, de perfil, para uma análise um pouco mais específica, mas é facultativo. Também devo esclarecer que há limitações na obtenção dos dados dessa maneira, né? Por quê? Porque eu posso correr o risco de não, sendo eu o avaliador, de eu superestimar ou de subestimar os dados antropométricos. E isso o paciente deve ser alertado. Doutora Fabiana, isso vai comprometer o meu atendimento? Não é uma questão de comprometer o atendimento, mas é uma questão também, não só de comprometer, né, mas de eu trazer transparência da minha fala ao paciente para que ele compreenda as etapas do meu atendimento e entenda possíveis limitações, possíveis dificuldades que podem se estabelecer num obstáculo ou não, dependendo das características do caso, do paciente, do histórico, enfim, da necessidade daquela informação.